Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos ao Cena Pós-Créditos, eu sou o João. Dora Aventureira foi um desenho que estreou em 1999 e marcou a infância de milhões de pessoas ao redor do mundo. Dora e a Cidade Perdida tenta retomar esse desenho e adaptar ele para um universo de live action para modernizar a franquia. Tenta. I think we're safe. Not safe. Dora é filha de dois exploradores, Helena e o pai da Dora. Ele não tem nome, mas ele é interpretado pelo Michael Peña, então você meio que tem que, teoricamente, você simpatiza com ele porque é o Michael Peña, mas ele não tem nem nome. Eles partem para descobrir a cidade perdida de Parapata, que era uma cidade inca e tudo mais, onde eles guardaram todo o seu ouro, e eles deixam a Dora em Los Angeles para ir para a escola, para explorar a escola, o ensino médio, com seu primo Diego. Eles então são sequestrados por um grupo de mercenários e devem então tentar encontrar os pais de Dora. Tem algumas coisas que eu preciso falar de cara. Primeiro, eu fui na sessão da cabine de imprensa e a sessão foi dublada. Eu fui e eu tenho o papel de analisar o filme. Pelo fato de ter sido dublado, eu não estou analisando a visão do diretor exatamente. Independe se você prefere filme dublado ou não, a palavra pode ser um pouco forte, mas é uma mutilação da arte. É audiovisual, você está mudando completamente o áudio, você está ignorando uma grande parte do trabalho dos atores. E é isso. Eu detesto o filme dublado e eu não posso avaliar o filme como ele foi feito por ele ser dublado. O que acontece como ele é dublado? Muda totalmente a mixagem de som. A trilha sonora tem um volume diferente, os sons fica totalmente diferente. Outra coisa é que a dublagem não é muito boa não, viu? Tem dublagens que são bem feitas, apesar de eu não gostar, mas a dublagem não foi muito bem feita. E a Dora do desenho, na versão brasileira, ela mistura o português com o inglês, né? Porque ela fala inglês, uau, não sei o quê. E a original fala em inglês, mas ela tem palavras em espanhol, porque ela é latina. Aí no filme eles misturaram, então ele tá dublado em português, mas a Dora e a família dela falam em espanhol de vez em quando. Então ficou uma mistura completamente maluca, fica muito feio. Eu adorei a ideia de se fazer um filme de aventura infantil que não é uma animação. Hoje em dia as crianças estão limitadas a animações, e só. São os únicos filmes que estão sendo feitos para as crianças. Então voltar a essa aventura, uma coisa mais infantil, mais divertida, com esse senso de aventura, é muito legal. E isso realmente eu adorei no filme. E finalmente, é um filme infantil. Ele não precisa ter uma reflexão profunda, não precisa ser um filme do Bergman com mensagens e não sei o quê. Não precisa. Mas ao mesmo tempo ele não precisa ser idiota. Ele não precisa ser feito de qualquer forma e torto, cheio de furo, cheio de coisa. Isso aí é problema da produção do filme, não justifica. Tinha algumas crianças na sessão que eu fui e elas não riram. Eu acho que isso diz muito sobre o humor do filme. O humor do filme não funciona. Tirando os momentos que o filme brinca de uma forma metalinguística com o desenho, que a Dora olha pra câmera e fala e espera uma resposta, eles brincam muito com a personagem da Dora do desenho, essa parte até funciona, a mochila dela que cabe lá uma barraca, é uma mochila pequenininha, isso até funciona. Mas o resto do humor, as piadas, o personagem que é o alívio cômico é vergonhoso, você não sente vontade de rir, você sente vergonha alheia, é tosco mesmo. E falando de personagem, o único motivo pelo qual você nem se identifica, mas pelo qual você se preocupa com a Dora é porque o nome do filme é Dora. E porque o filme quer que você se preocupe com ela. Ela é insuportável, ela é uma criatura pedante, nojentinha, chata. Ela é muito chata. Nossa, ela é uma personagem insuportável. E o filme tem um problema de ritmo no meio dele que é um negócio de louco, porque é como se fosse a prova da teoria da relatividade. O tempo passa diferente. Parecia que eu tava lá algumas horas. E não, só a história não avança, não acontece nada. Um outro problema que eu tive com o filme é o uso da computação gráfica. Ainda que os animais, a floresta, sejam bem construídos, tem umas cenas de desastres, né? Que são um pouco fracas, mas enfim, tudo bem. Tem dois personagens que são animais, mas eles são antropomorfizados. Agora eu consegui falar. Que é o Raposo e o Botas. Inclusive, né, o Raposo é dublado pelo Benício Del Toro, o Botas pelo Danny Trejo, eu não podia aproveitar isso, né? Que seria o motivo pelo qual eu gostaria do filme, ver o Danny Trejo como o Botas, mas enfim. E a computação deles é horrorosa, é tosco. O Botas, eu não sei, ele parece de massinha. E tem umas cenas que a Dora abraça o Bottas e cara, não faz nem sentido.
Não faz sentido, ele não tem peso, ele não tem tamanho de verdade, ele vai diminuindo. É mal feito, ficou horroroso. E eu sei que eu não posso falar de atuação, né? Como eu disse, o filme foi dublado. Mas a Isabella Monet, que interpreta a Dora, realmente se dedicou. Dá pra ver isso só na fisicalidade. Imagina se tivesse a voz dela, que beleza. Mas ela realmente é um ponto positivo. A interpretação dela, você vê que ela tá se dedicando, nos momentos que tem mais fisicalidade, ela se dedica, ela vai, ela faz. Mas o Diego, que é interpretado pelo Jeff Wahlberg, é um negócio assustador. A dublagem não é o problema, não. Todo o resto é o problema, porque é uma atuação desastrosa. Ele não tem emoção, ele tá travado, ele, sei lá, ele parece que ele não sabe que ele tá atuando. Ele caiu no set sem querer e continuou. E finalmente, pra terminar esse descarrego, o filme é extremamente previsível. Assim, óbvio que ele não precisa ter reviravoltas absurdas, nem nada, mas você sabe o que acontece em toda cena. Acho que qualquer criança que assista o filme não vai ficar surpresa, então nem pra elas deve funcionar. Óbvio que em partes faz sentido o roteiro ser um pouco previsível, porque isso é um ponto realmente positivo. Nada acontece por acaso, quer dizer, várias coisas acontecem por acaso, mas, enfim, muita coisa acontece por acaso, o roteiro é uma bagunça. Mas tem algumas linhas de diálogo em específico, alguns traços de personagem que de começo parecem só uma idiotice, mas depois o roteiro volta nessas características e torna elas importantes para alguma cena em específico. Então o roteiro não é completamente desastroso. Mas tem umas cenas, tem uma que logo depois da grande reviravolta do filme, que na reviravolta você vê no primeiro frame, você sabe que aquilo vai acontecer, mas que ela não faz sentido geograficamente. E de lógica mesmo, não tem lógica a cena. Enfim, uns personagens são chamados pelo rádio e tem um corte, eles já estão lá e o cara ainda tá falando no rádio, chamando os caras que já estão lá. É um absurdo, uma coisa assim, fenomenal. E a geografia das cenas também não faz sentido, mas enfim. Agora eu vou falar um pouco dos pontos positivos. O filme tem alguns pontos positivos. A começar que a câmera não é completamente um desastre. Tem alguns planos bem legais, bem inventivos, alguns movimentos bem feitos, alguns enquadramentos legais. A selva é bem bonita, né? É vistosa, quando você não percebe a computação às vezes mal feita, mas enfim. Algumas cenas de quebra-cabeça são muito divertidas. E tem uma que não faz sentido, mas a maioria delas é bem legal, é divertida. Você não sente uma grande preocupação, porque você sabe tudo que vai acontecer. Mas algumas são interessantes e parecem ter saído diretamente de Indiana Jones. Inclusive uma homenagem muito legal. Indiana Jones é sensacional, é o supra-sumo dos filmes de aventura. E pra falar alguma coisa bem do roteiro, alguns personagens têm arcos interessantes. Assim, os poucos personagens que têm arcos, alguns deles são legais, alguns dos arcos. Dora e a Cidade Perdida é um filme fraquíssimo, voltado para o público infantil, e não tem nada de errado nisso. Desde que o filme se preocupe com o básico de se fazer cinema. Não é porque é um filme infantil que ele precisa jogar tudo pela janela e fazer tudo de qualquer jeito. É possível que as crianças se divirtam sim, é um filme de aventura e não temos tido muitos filmes de aventura voltados para o público infantil. É uma coisa que poderia voltar, é uma moda que eu apoio. E eu tenho que reconhecer, eu não sou o público-alvo. Eu tenho total certeza disso, mas eu tenho que analisar o filme pelo filme. Até para a proposta dele, ele escorrega muito. Então, tendo que dar uma nota, eu vou dar para Dora e a Cidade Perdida uma nota 3,5. O filme é muito fraco, mas não é de tudo ruim. E talvez algumas crianças se divirtam. Eu só queria ir embora mesmo. E a dublagem destruiu o entretenimento que eu teria do filme. Mas enfim, eu quero falar sobre dublagem em outro momento. Eu vou fazer um vídeo especificamente falando sobre dublagem. Então é isso. O que você achou do vídeo? Você quer ver o filme? Você discorda do que eu falei? Você gostou? Coloca a sua opinião aí nos comentários, porque o debate é muito importante para o cinema. Então, se você tem uma opinião diferente, parecida, acha que eu falei um monte de baboseira, comente aí, mas de uma forma educada, por favor. Dê uma olhada nos nossos outros vídeos, nas nossas redes sociais, se inscreva no canal. Muito obrigado, até a próxima e falou!